A ofensiva que agora iniciamos é o início de uma nova guerra. Guerra contra o subdesenvolvimento. Guerra pela edificação de uma sociedade avançada no nosso país. Guerra que nos permitirá fazer de Moçambique um país forte. Um país onde cada moçambicano tenha trabalho, boa alimentação, assistência médica adequada, educação correta, habitação condigna. Um país onde floresçam a liberdade, a dignidade e o amor entre os homens. Um país onde os nossos filhos possam crescer saudáveis e felizes. Foi por estes objetivos que o nosso povo lutou desde sempre. Foi por estes objetivos que de novo aceitamos sacrifícios. Foi por estes objetivos que tombaram os melhores filhos do nosso povo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Para hoje temos como tema Samora Machel, Vida, Lições e Liderança. E para esta belíssima conversa com este grande tema, temos como convidado Silima Pinto, doutorando da Universidade Russa de Amizade dos Povos, está frequentando o terceiro ano de doutoramento e é de nacionalidade moçambicana, claro, melhor do que ninguém para falar deste tema tão importante para a África e para Moçambique. Então, Silima, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o meu convite de estar no meu canal. Obrigado pelo convite, engenheiro João. Então, falando de Samora Machel, de forma muito objetiva, para quem que nunca ouviu falar de Samora Machel, como é que nós podemos apresentar esta grande personalidade? Samora Machel foi um líder histórico de Moçambique, nascido 29 de setembro de 1933, no distrito de Xilembene, província de Gaza, isso sul do país. E teve uma infância como toda criança, na altura frequentou a escola, mas quando ele terminou o nível primário, de quarta classe, a memória não me engana, até nona classe frequentou uma escola missionária da Igreja Católica e fez um curso ligado à enfermagem. E é por isso, na carreira dele, não só como líder, a primeira missão dele foi enfermeiro. Juntou-se à guerrilha para combater o colonialismo, mas a primeira missão de Samora Machel foi enfermeiro. Ok, então que lições podemos tirar, por exemplo, da sua infância? Lições que podemos tirar da sua infância, pelo meu ponto de vista, podemos dizer que ele teve uma infância em que, como todo jovem ou toda criança da altura, via pessoas a serem oprimidas no próprio país por um colono, e ele conseguiu ouvir de que havia movimentos que estavam a lutar contra essa repressão colonial. E depois de terminar os seus estudos, trabalharam um pouco na antiga Lourenço Marques, que hoje é a cidade de Maputo, e foi se juntar com outros moçambicanos que estavam a querer com esses movimentos na zona norte do país, onde começou a Guerra de Libertação Nacional. Isso foi em 1963. Ele foi se juntar, integrar-se à Frente de Libertação de Moçambique, que é hoje a Frelimo, e com outros líderes como Mondlane, outros líderes naquela altura, porque nós em Moçambique tínhamos 3 movimentos de libertação, que eram um NAM, Dinamo e outro movimento, e esses movimentos decidiram que vamos formar um só, que era que é hoje Frente de Libertação de Moçambique. Ele viaja de Lourenço Marques, deixa a carreira de enfermeiro e vai se juntar a esse movimento que é a Frelimo. Então, podemos dizer que a partir deste convite, ou então a partir dessa integração que começa a sua vida política? E começa a sua vida política. Ok. Sim. Agora, falando sobre a sua vida política, o que é que nós podemos destacar? Falando sobre a sua vida política como líder, e todos nós sabemos, iniciou-se a Guerra de Libertação
em 25 de setembro de 1964. Depois, na altura, quem era o líder desse movimento de libertação era Eduardo Mondlane. E Eduardo Mondlane mora em 1969 e dentre ele havia o vice-presidente do movimento, Certo. que era o reverendo Simango, né? E ele já estava naquele escalão também de liderança. Ok. E mora em Mondlane e ele foi eleito o presidente, só para você ver. Ok. E uma duração de 8 anos, posso dizer assim, de 63, ele integra-se a Frelimo. Já até 69 da morte do Mondlane, ele já estava acima na hierarquia da organização. E como podemos nos lembrar grandes conquistas como líder, claro, todos nós sabemos que a grande conquista, não só ele como líder, mas para o país, foi a conquista da independência. Ele é que liderou o movimento da libertação até a conquista da independência em 1975. Ok, então que tipo de influência essa personalidade teve, por exemplo, em África, principalmente nos países vizinhos? Claro, teve uma influência não só nos países vizinhos, mas também como lusófonos, né? E nós conseguimos a independência em 75. Vocês também no mesmo ano, mas em novembro, 11 de novembro. E Zimbábue em 1980. Isso, querendo ou não, teve uma influência quando ouviram de que Moçambique já tem independência. Outros países começaram a intensificar mais a luta de libertação e os portugueses também ficaram um pouco retraídos porque houve uma repressão da população que hoje em Portugal é conhecido como 25 de Abril. Então isso também criou um mal-estar na população portuguesa e nós, claro, como países colonizados, também começamos a acreditar mais que nós podemos conseguir a independência, porque Moçambique também conseguiu. Agora, falando sobre a Josina Machel, é uma senhora que é sempre muito referenciada quando se fala de Samora Machel, né? Ao ponto até de receber uma homenagem em Angola, com um hospital em que está em seu nome, que antigamente era chamada Maria Pia, agora chamada oficialmente de Josina Machel. Caso no Brasil, ela também recebeu uma homenagem, que tem uma rua lá no Brasil, no Rio de Janeiro, do lado da Josina Machel. Que influência essa senhora teve ao ponto de ganhar simpatia assim do mundo? Bem, não vou dizer que ganhou simpatia do mundo do nada. Josina Machel foi líder do destacamento feminino na altura. E não só por ser líder do destacamento feminino que organizava a guerrilha feminina, mas também ele chegou a casar-se com Samora Machel. Okay. Você sabe, do outro lado, ela era líder das mulheres e Samora líder dos homens, juntando dois polos, líder, sai essa família grande. Okay. E essas duas figuras hoje, que são, até só para ter uma ideia, o 7 de abril que hoje nós celebramos, que é o Dia das Mulheres Moçambicanas, é referente a ela, o dia da morte da Josina Machel como heroína nacional. Ok. Uma coisa muito curiosa quando se toca sempre no nome de Samora Machel é a sua luta contundente contra a corrupção. Eu acho que é importante essa página na sua luta, né, ou na sua vida política. Até poderia servir, se calhar, de exemplo, né, para nossos líderes, porque na verdade a África é assolada pela problemática da corrupção. Sim. Que tipo de políticas ele desenvolveu durante a sua luta? Porque nos discursos, de fato, chega a comover, mas nós sabemos que só com discurso não podemos combater a corrupção. Bem, o Samora tinha uma visão futurística daquilo que ele queria para Moçambique. Certo. E nessa visão, ele tinha dois inimigos. Em 74 ganhamos a independência. Isso quer dizer
não tínhamos instituições fortes Certo. para combater ou para termos progresso daquela visão que ele tinha. E ele sempre transmitia a mensagem daquilo que ele gostaria de ver. E do meu ponto de vista, quando assisto o discurso, ele era não só de combater, dizer que temos instituições fortes, mas ele fazia que ele mesmo como se fosse um exemplo. Ok. E por isso em todo discurso que o Samora faz, sempre combate à corrupção, boa educação, construirmos hospitais, não podemos viver melhor que o povo, sempre devemos trabalhar para satisfazer a vontade do povo. Não libertamos o país para nós viver bem, não libertamos o país para os moçambicanos viverem bem. O povo está determinado. Ela é a força principal. Este daqui também roubavam muito, eu sei. Mas garantiram-me que não vão roubar nem sequer uma agulha. Porque vamos punir. Não queremos ladrões neste país. Nós não lutávamos para libertarmos ladrões, não é verdade? Não lutávamos para transformarmos o nosso país em país de ladrões. Ouviram? Transformarmos o nosso país em país de indisciplinados. Não era isso. País de preguiçosos. Não era isso. Desleixados, sujos. Não era isso. Era para conquistarmos a nossa dignidade, a nossa personalidade. É ou não é? Dinheiro do banco é dinheiro do povo. Não pode servir para pagar a inúteis, a preguiçosos, a bêbados, a faltosos, a desleixados, a indisciplinados, os que praticam a vagabundice. Terceira categoria, desempregados e marginais. Na sociedade nova que estamos a construir, só tem direito a comer quem trabalha. Ouçam bem. Quem não produz, não tem direito a salário. Só temos pena porque a cabeça está fora. Temos pena porque a cabeça está fora. Criamos a cabeça aqui dentro, esmangar e pulverizar, cilindrar e assumir responsabilidade como chefes de família, esses marginais. Não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Vamos criar condições para todos esses elementos produzirem. Vamos entregar-lhes terra e trator. Eles vão produzir para pagar. Vão produzir para terem o direito de comer. Vamos tomar medidas rigorosas. Vamos cortar o cordão umbilical que os liga aos antigos patrões. Se necessário, cortaremos com katana ou com machado. Normalmente é com tesoura o cordão umbilical, não é verdade? Mas neste caso, katana ou machado. Vamos ser para com eles implacáveis. Vamos instalar no nosso seio uma disciplina de ferro. Declaramos aqui solenemente guerra ao inimigo interno. E como é que essa luta se reflete atualmente em Moçambique? Será que vale a pena o esforço? Bem, o discurso de Samora, posso dizer, ficou na gaveta. Isso é mais visível ultimamente, ou para quem é moçambicano lê notícia, em todo o mundo já somos manchete de corrupção, há ministros presos em outros países, então até há muitas figuras que estavam no governo envolvidos em corrupção, grandes figuras que eram dirigentes de empresas públicas envolvidos em corrupção. Então, fazendo o resumo, uma analogia disso tudo que está a acontecer no país, podemos dizer que o discurso de Samora só ficou na gaveta. É para a gente ir na internet, ler, ver e assistir. Não é um discurso que hoje em dia as nossas instituições estão a implementar. É lamentável. Mas
Pelo menos os discursos estão ali com uma força de vontade extremamente visível, ou então visível, notável a todos os níveis. Então, João Lourenço, né, nosso presidente, são boas dicas para você poder ouvir e se calhar se orientar através. Não, o Lourenço já implementou a abate dos marimbondos, né? Bem, só que a questão de marimbondo, até o momento a gente não está vendo os resultados. Não temos nenhum condenado pela corrupção. Todos nós temos a certeza que a corrupção houve. Agora, quem provocou essa corrupção não está a ser responsabilizado. Tem medo então, da mordida dos marimbondos. Dos marimbondos. Só que enquanto nós continuarmos com esse medo da mordida, a coisa nunca vai se resolver. Às vezes é preciso enfrentar. Sempre temos esperança. Eu creio que coisas melhores virão, dependendo de nós mesmos. O Samora Machel foi um líder. Foi um líder. Então, que tipo de exemplos de liderança, lições de liderança nós podemos tirar? Bem, lições de liderança é acreditar naquilo que você faz. Não ser um líder que faz o desejo dos outros. Samora não era um líder que era dizer que faça isso, faça isso, faça isso. Não. Ele era um líder, chegava à população, transmitia a mensagem dele, discursava, tudo por ele feito. Okay. Então isso dá mais confiança nas pessoas. E é por isso onde o discurso dele, se você for assistir hoje em dia, levava massas de pessoas. Não aquilo de que as pessoas hoje em dia como eram corrompidas. Horas corrompidas. São corrompidas você se não vai hoje, vai perder emprego. Ou se não vai hoje, o quê? Começar a juntar crianças da escola não podem estudar porque hoje chega líder. Não, pessoas sentiam comovido, viam Samora como se fosse um exemplo. Para seguir, uma fonte de inspiração. Fonte de inspiração. Então, posso dizer, é esse exemplo que nós hoje em dia, ou qualquer pessoa deseja ser um líder natural. E hoje em dia estamos a ver só nossos líderes são preparados, cheios de assessores, mas mesmo assim não deixa muita coisa a desejar. Isso é complicado. E sobre a sua morte, parece que foi uma conspiração. Bem, sobre a sua morte, se foi uma conspiração ou não, são situações, ou posso dizer da vida. Eu não tenho nenhuma opinião dizer que foi conspiração ou não, mas como um cidadão moçambicano posso dizer que foi um acidente aéreo que aconteceu em Buzine em 19 de outubro de 1986. Mas se formos analisar nessa área de conspiração, até que havia clima, político. Pode-se acreditar. Moçambique em 1980 estava a passar por uma crise de fome. A União Soviética estava se degradando. Os ocidentais vinham interesse em Moçambique. Até o próprio Samora fez visita aos Estados Unidos, se encontrou lá, alguns europeus. Então, se você for a ver esse polo ocidente e Rússia sempre foi um choque. Um ponto de colisão. Até hoje estamos a ver países como Síria, Irã, a Guerra Fria, a própria Ucrânia aqui que é vizinha também. Então o clima podia existir. Se nós formos a ver também o próprio avião, acho que levava Samora, era da União Soviética, se não me engano. Então, bem, se foi conspiração, pode ser, mas eu como moçambicano não posso afirmar isso. O que eu sei foi um acidente aéreo. Agora uma curiosidade, analisando o modus operandi do Samora, podemos concluir que ele tinha tendência, foi um ditador? Não, ele resolvia o problema consoante a necessidade naquele tempo. Sim. Destroem os bens do povo, os bens do Estado, as conquistas da Revolução. Nós ainda lhes pagamos salário, coexistimos com eles, fomos condescendentes para com eles. E eles aproveitaram-se disso, tomam a nossa bondade por fraqueza. Podemos construir
a felicidade, o bem-estar com bandidos e malandros. Correto? Mas quem deve desalojar os bandidos e malandros são vocês aqui. Denunciar, manda embora. Não havia instituições fortes. Tudo estava sendo criado. Estava a ser criado. Ele tinha que ter uma voz de ordem. É como em casa, quando um pai não é forte, as crianças começam A se a dispersar. dispersar. Então ele tinha que criar uma personalidade de as pessoas, querendo ou não fazendo as coisas, dizer, ei, se ele ouvir, isso teremos problema. Essa personalidade. Agora, hoje em dia, nós sentados aqui na universidade, podemos estar a dizer, ele foi um ditador, mas isso são coisas de história. Passou com Mandela, foi chamado de quê? Terrorista, até nos Estados sim. Unidos. Então, outros líderes também. São coisas da história. Ok. Bem, eu acho que eu gostei. O que acham? Eu também gostei. Então, meus senhores, se você gostou da nossa conversa, deixa muitos likes. Eu sei que o YouTube só permite, mas tenta insistir. Quem sabe, dá uns 10 likes. Então compartilha também o vídeo com os seus amigos, porque é importante falarmos sobre a história, sobre nossos líderes, porque na verdade são eles que acabam nos motivando a lutar pelos nossos ideais. Bem, também agradecer pela oportunidade e pelo convite, pela essa iniciativa que você vem levando, fazermos recordar a nossa história, não só nacional, mas em África em geral, e tentarmos ver, implementarmos nos ideais dos nossos líderes para termos mais, sonharmos mais por um futuro próspero daquilo que os nossos líderes gostariam que nós vivêssemos até hoje, nos dias de hoje. Então, muito obrigado. Obrigado. Até o próximo. Até a próxima. Pra cá. Caramba, que horror.